Bem-vindo de volta ao Comissão Executiva. Hoje falamos das linhas orientadoras apresentadas pela coligação PSD-CDS. Tópico Requibia, antes do intervalo falávamos da taxa social única, uma medida apresentada, uma das medidas do Partido Socialista que tem estado um pouco no centro do debate político nos últimos tempos. Parece-lhe que a coligação, que foi quem primeiro levantou essa questão da redução da taxa social única, vai deixar cair completamente o tema? Repara, eu acho que a taxa social única é importante para o futuro do país por várias razões. Primeiro, pela sustentabilidade do próprio sistema de segurança social. Em segundo lugar, pela atratividade da própria economia portuguesa. É preciso ver que a taxa social única, pelo menos no que se refere à contribuição patronal, pesa, digamos, na competitividade das empresas. É um custo e, portanto, temos que comparar versus outros espaços económicos, onde eventualmente esta taxa social única não só é mais baixa, mas também está plafonada a um determinado nível de rendimento, sabendo que as pessoas estão livres de criarem sistemas alternativos em paralelo. Em segundo lugar, a questão da sustentabilidade. Isto quer dizer que qualquer mexida que vamos introduzir na taxa social única vai impactar com a sustentabilidade do sistema, com maior ou menor sustentabilidade. E daí que é algo que tem que ser mexido com pinças, não é? Parece-lhe que a reação da coligação à medida apresentada pelo Partido Socialista faz sentido? Há aqui muitos riscos envolvidos? Eu acho que uma coisa que o Partido Socialista não explicou muito bem é como é que ele está a pensar financiar, porque ele anunciou um conjunto de medidas, tipo entrar pela via do imposto sobre as sucessões, etc., para compensar, digamos, a falta de receita que uma taxa sobre a rotatividade. Exatamente, mas eu não tenho bem a certeza se isto vai resolver o problema. Sinceramente, eu acho que a questão da TSU é uma questão muito séria que tem que ser debatida a nível nacional, portanto tem que meter toda a gente, mas de uma forma responsável, não com paixões partidárias. E temos que olhar, com certeza, para a nossa competitividade. E agora, isto também linka com as idades de reforma, porque, na prática, o problema da segurança social não vai se resolver apenas com base na taxa, mesmo com a questão da própria idade de reforma. Isto quer dizer que nós devemos, e já tivemos a oportunidade de debater isso na ETV há uns meses atrás. Hoje a esperança de vida é maior, as pessoas têm mais capacidade para trabalhar muito mais tempo, eventualmente podemos chegar até uma situação onde iremos encontrar um modelo híbrido onde as pessoas possam trabalhar a 50% e estarem reformados a 50%, dividindo o esforço, digamos, do rendimento da pessoa por a segurança social por um lado e por as entidades patronais que continuam a aproveitar destas pessoas. Enfim, há soluções alternativas que terão que ser debatidas e, aliás, há ali um ponto da demografia que está ali referido, mas ficou também nas generalidades no programa do governo, mas tem uma importância crucial em relação à questão da segurança social. Agora, é um aspecto que tem que ser tratado de uma forma séria, com cenários bastante bem preparados e construídos, porque estamos a falar da sustentabilidade de algo que é fundamental para o futuro da população. E para eles próprios, eu duvido que haja, digamos, qualquer tendência para anunciar alguma má notícia sob pena de terem uma penalização nas urnas. Boas notícias, nem que não sejam depois cumpridas, embora nós sabemos que isto também pode-se pagar muito caro, vão ser eventualmente anunciadas. Agora, as más notícias que serão necessárias para reformar o modelo, quer em relação à manutenção até ao aumento, digamos, das contribuições, quer em relação ao aumento da idade de reforma, eu gostaria de ver se alguém vai conseguir mexer nisso. Ana Rita Ferreira, não é de esperar que a coligação se comprometa com uma solução concreta para essa questão da segurança social? Vai ter que se comprometer. Vai ter que se comprometer. Esta fórmula tão genérica que é apresentada neste documento não é possível ser mantida num programa eleitoral. A ideia de que basta dizer nós iremos garantir a sustentabilidade da segurança social e qualquer reforma que façamos terá de ser decidida por consenso, é impossível de manter num programa eleitoral de uma coligação que almeja ser governo novamente, quer dizer, portanto vai ter que elaborar uma solução técnica mais sólida, mais forte e apresentá-la aos portugueses com mais clareza. Aquilo que temos aqui... Em sua opinião, vai fazê-lo?
Terá que o fazer necessariamente, porque se a área que neste documento de 9 páginas com 9 garantias é particularmente fraca, é precisamente este. Sobretudo quando comparado com aquilo que o PS já apresentou. Precisamente, nós, relativamente à solução do PS, nós conseguimos detectar as virtualidades, os defeitos, conseguimos criticar, perceber quais são os pontos que necessitam de maior blindagem. É necessário que a coligação apresente algo pelo menos tão sólido, tão forte, tão bem estruturado quanto a solução apresentada Luís Bernardo, pelo PS. vamos ter uma solução apresentada antes das eleições? Não me parece que seja, aí discordamos, não me parece que seja necessário. Parece-me que ao dizer, se bem percebi, porque também tem alguma componente técnica bastante forte, a ideia de financiar a baixa do TSU com transferências orçamentais temporárias da parte do PS é uma ótima maneira de perder votos, tendo em conta o clima político atual. Dizer-se que se vai financiar uma medida com transferências eventuais do Orçamento Geral do Estado, não quero estar a ser... Não quero ser como o Vice-Primeiro-Ministro que diz defender o superior interesse nacional, por outras palavras, e ser um intérprete das vozes populares. Mas, no fundo, aquilo que a maior parte dos eleitores voláteis ouve é: lá estão os partidos políticos a querer... mais um argumento para aqueles que consideram que uma governação socialista será financeiramente irresponsável. Absolutamente, e é por isso é que os problemas relativos à segurança social, especialmente a respeito da taxa social única, se mantêm mais ou menos opacos neste tipo de documento, porque, do meu ponto de vista, há uma... no que diz respeito às pessoas mais informadas nesta esfera, há uma consciência de que estipular condições demasiado estritas para o cumprimento de um projeto político é a melhor maneira de não cumprir, seja o que for. E, portanto, podemos debater a questão do fator de sustentabilidade, podemos debater toda uma série de questões, mas não me parece de todo que os próximos documentos, um programa mais explícito, mais concreto, mais demorado na explicação das medidas, vá muito além disto e não insista mais em floreados retóricos, como dizer, nem que seja, nós vamos arranjar maneira de tornar a segurança social sustentável sem termos que recorrer a manobras extremas, a promessas cheias de vacuidade, e não vamos precisar de recorrer a transferências orçamentais eventuais ou extraordinárias. Mas isso já é dizer mais do que é dito neste documento. Sim, mas podemos... Já é concretizar mais... Pode dizer-se isto omitindo, não dizendo de todo. Esse é o meu ponto. A questão é um discurso muito hábil pelas omissões também. Mas também não poderá reforçar... Se permitirem, só um aspecto muito importante. Eu acho que tudo o que vai ser prometido do lado do outro provavelmente não virá a ser concretizado. Poderá vir ou não, porque tudo vai depender também como é que a nossa economia vai evoluir nos próximos tempos. E qual é a margem de manobra que os próprios governos, que seja de um lado ou do outro, seja na hipotética possibilidade, embora com fraca probabilidade, de um bloco central, e não me parece que neste momento que haja condições sérias para dizer que nós podemos orientar a segurança social para esta direção, para aquela. Ou seja, quando estamos a falar mesmo da TSU, quando falamos da TSU, estamos a falar de taxas. Qual é a porcentagem que é da responsabilidade da entidade patronal, qual é a taxa que é da responsabilidade do trabalhador. Isto que estamos a falar. E, em segundo lugar, saber qual será o papel da segurança social no futuro. Porque a segurança social faz muitas coisas. Está a pagar reformas, está a pagar subsídio de desemprego, está a pagar a pessoas que não têm rendimento absolutamente nenhum. Enfim, a própria tendência do desemprego vai ter muita influência na política da segurança social. A questão de saber se pessoas que nunca contribuíram para a segurança social a receberem um rendimento mínimo, será que fará sentido que a própria segurança social continuar a suportar estas pessoas, ou será que devemos criar um outro fundo, uma outra forma de sustentar estas pessoas? O que está a dizer é que, por exemplo, se o Partido Socialista inscrever essa medida e está no seu programa eleitoral da redução da TSU, que poderá não vir a concretizar. Para mim, de uma certa forma, não é muito responsável. Imagine que, de repente, eu tenho uma taxa de desemprego que passa para 18%, 19%.
Imagino que... Mas as previsões não apontam nesse sentido. Não apontam, mas também antes da crise financeira ninguém sabia o que ia acontecer. Quer dizer, hoje é muito difícil fazer previsões e os imponderáveis são tantos, as variáveis são tantas, que é extremamente difícil. No momento em que... Nesse contexto, o discurso da coligação é mais prudente e é mais realista? Eu não sei se é mais prudente ou mais realista. Eles sabem um pouco o que é que está à sua espera e sabem que qualquer compromisso neste momento poderá lhes custar caro no futuro. Agora, o Partido Socialista também não entendo. A sua margem de manobra é muito pequenina. Ele tem que entrar por aí, porque ele não tem, pelo menos, que defender os resultados de 5 anos de governação. Portanto, pelo menos a oposição tem sempre esta vantagem. Eu estou a prometer para o futuro, portanto, daqui a 2019 se verá. E creio que o próprio secretário-geral do Partido Socialista disse que é uma questão de opções. É uma questão importante, é uma questão de opções, mas o próprio secretário-geral já disse que, seguindo a linha do Partido Socialista, respeitará as regras do Tratado Orçamental. E, portanto, não pode dizer que vai discordar da inscrição do limite à dívida, porque concorda, para efeitos práticos, concorda com esta linha programática da nova coligação. Isso é verdade. Se ele vai baixar a taxa social única, ele vai ter que arranjar o dinheiro para isso. Agora, vai arranjar, se tiver crescimento económico, vamos imaginar que Portugal reata com 3, 4% de crescimento, se o desemprego baixar abaixo da média europeia, etc., certamente que terá uma margem de manobra para eventualmente baixar. Se isto não acontecer, não vai ter. Ana Rita Ferreira. Eu diria que, mesmo que a coligação não concretize tão detalhadamente quanto o PS o fez nos seus documentos, ainda assim não pode deixar este terreno vazio, quer dizer, não pode partir para uma campanha eleitoral dizendo apenas nós pretendemos garantir a sustentabilidade da segurança social. Concordo consigo na medida em que, por exemplo, a coligação pode, de uma forma aberta, transparente e séria, dizer a verdade às pessoas. E além dizer, disso, olha, eu não posso me comprometer porque só vou conseguir fazer isto e aquilo se verificar. E além disso foi a coligação que há uma semana, 10 dias, falou num suposto corte de 600 milhões e, aliás, o próprio tema da TSU foi trazido pela primeira vez para a esfera política precisamente por este governo, com a tal corte de 4% na TSU dos empregadores, que passaria a ser sustentado por um aumento de 4% na TSU dos trabalhadores. Portanto, estes temas são temas da coligação. A questão da segurança social, em vai sua ter opinião, que ser tratada. nós não podemos imaginar um debate António Costa, Pedro Passos Coelho, em que são feitas perguntas sobre segurança social e em que António Costa tem um programa mais ou menos sólido e mais ou menos coerente, concordo-se ou não, e Passos Coelho a única coisa que tem a dizer é que garante a sustentabilidade do regime de segurança social. Não podemos resumir o problema da segurança social até isso. Não podemos resumir até isso, porque a segurança social é algo muito mais Aliás, uma das questões que aparece neste documento das 9 garantias é precisamente, e essa é uma bandeira antiga dos dois partidos da coligação, sobretudo do CDS, que é o da liberdade de escolha, nomeadamente ao nível dos serviços de prestações sociais, ou seja, a ideia de que devemos passar a recorrer mais a seguros privados para as nossas situações de risco. Isso já é uma bandeira antiga, sobretudo do CDS, recentemente tornou-se também uma bandeira do PSD, isso implica nomeadamente o plafonamento da segurança social, por exemplo, que vem escrita de uma maneira muito genérica e, por exemplo, é uma das questões que convém aprofundar e que a coligação pode aprofundar. Constava dos seus programas eleitorais de há 4 anos, constava dos seus programas eleitorais de 2009, portanto não vejo problema, até vem no seguimento do património ideológico. Eu acho que em termos de explicação isto vai acontecer, em termos de explicar vai acontecer. Agora, falar de números certos, nomeadamente a questão da TSU, eu acho que não tem condições para falar sobre isso. Tawfik Rekibi, a questão da TSU surge como medida para promover a procura interna. É verdade. A estratégia do Partido Socialista para fomentar o crescimento económico e, por essa via, resolver o problema da dívida e resolver as questões financeiras. Parece-lhe que, de facto, estamos perante duas visões
para a economia portuguesa? Não, Antagónicas? nós estamos perante duas visões, porque quer PS, quer CDS, PP, PSD têm a mesma visão, por exemplo, em relação ao IRS. Ou seja, ninguém quer mexer no IRS. E o peso dos impostos, tirando a sobretaxa, não é que cada um quer reduzir da sua maneira. Ambos dizem que não têm margem de manobra para poderem se pronunciar sobre a questão do IRS. O IRS aparece como um tabu. Estamos a discutir da segurança social. Obviamente, o Partido dos Reformados, entre aspas, vai ser muito decisivo no desfecho dos resultados eleitorais, que queramos, quer não. Somos um país envelhecido. Mas a questão do IRS é fundamental se nós queremos dinamizar a procura interna. Portanto, se eu reduzir 1 ponto percentual ou 2 pontos percentuais da contribuição do trabalhador no próprio IRS, eventualmente eu posso ajudar qualquer coisa na dinamização da procura interna. A questão do IVA, por exemplo, a coligação não quer mexer no IVA. Os economistas do Partido Socialista já anunciaram que gostariam que, pelo menos, a taxa do IVA sobre a restauração venha a baixar para os 13% em vez dos 23%. Aqui são algumas medidas que podem mexer com o consumo interno. Mas a questão crucial e fulcral é a questão do IRS. Eu entendo que, provavelmente, por parte do contribuinte, que haja alguma dificuldade, do governo, que haja uma dificuldade em mexer numa fonte de receita, porque a única coisa que segura é a receita, portanto, e a receita de quem? Dos trabalhadores, não é que vem dos trabalhadores, é a única coisa segura que eles têm, mas eu acho que eles têm que assumir algum risco a este nível e relacionar o futuro do crescimento económico com uma política fiscal muito mais interessante. Ana Rita Ferreira. Mas o Partido Socialista não consta do documento dos 12 economistas, mas 2, 3 dias depois dele ter sido apresentado, António Costa já veio imediatamente até numa entrevista referir que iria retomar a reforma do IRS de maneira a ter novamente um esquema mais progressivo que esta última reforma do Governo veio contrariar. Mas em termos de medidas concretas, compromete-se apenas com a eliminação da sobretaxa no programa eleitoral provavelmente estamos já vai mesmo em cima do tempo. Eu queria só, para terminar, Luís Bernardo, parece-lhe que a questão fiscal e a segurança social serão os dois temas que poderão influenciar o voto dos tais eleitores que estão no centro e que poderão pender, ora para o centro-esquerda ou para o centro-direita? Acho certamente que sim, porque a questão do Partido dos Reformados será fundamental. Basta olhar para a demografia. É uma questão à qual não se pode fugir. Há ainda outra questão, queria só deixar um apontamento. Insistir na procura interna, reformando de alguma forma o sistema fiscal, insistindo na progressividade do imposto sobre o rendimento, do IRS, implica de alguma maneira uma conversão de políticos como Paulo Portas, que sempre insistiu muito na retórica da exportação. Ou seja, se quiser promover a procura interna, de alguma maneira vai ter que se retirar margem política para direcionar a economia para as exportações. E não deixou de ser interessante ver como naquele documento foi enviado pelo Governo há poucas semanas, enfim, para Bruxelas a respeito da reforma da integração monetária europeia, como há de alguma maneira um volte-face, como foi aliás reportado na generalidade, que há a ideia de que é preciso maior integração económica, é preciso de alguma forma mutualizar os problemas na União Europeia. Isto parece indicar que a procura interna vai ser o fator, e o INE já mostrou que é de facto o principal fator de recuperação. Em termos eleitorais, segurança social é um fator de estímulo da procura interna, como todos sabemos. O problema do IVA também é fundamental e, do meu ponto de vista, é uma medida extremamente habilidosa, a proposta da baixa do IVA na restauração, tendo em conta que Costa tem uma certa vantagem, como o Presidente da Câmara de Lisboa. Nós vemos o crescimento brutal do turismo em Lisboa, é uma bandeira que ele vai poder usar e vai poder generalizar e dizer: eu tenho esta experiência, e em Portugal a experiência, lá está, a fulanização importa, não importam só os discursos tecnocratas, os discursos técnicos, importa também mostrar eu sei fazer
é que eles estão para ali a falar dos números e projeções macroeconómicas, mas não sabem o que estou a fazer, eu sei. Portanto, necessariamente, quando surgirem os debates, vamos certamente perceber um bocadinho melhor quais é que são as posições divergentes a respeito da segurança social. Fora desses debates e entrando nos programas, eu não estou certo. Eu comecei por dizer que era uma nova era no debate político, mas no fim do dia, acho que, como dizia outro, prognósticos estão no fim do jogo e é preciso esperar pelos programas para perceber o que é que se vai propor. E vamos esperar então. Muito obrigada pela participação neste programa. A Comissão Executiva que fica por aqui. Tenha um bom fim de semana.